Era um restaurante que atendia 500 pessoas durante esse horário todo. E, claro, e aí depois você vai ficando mais à vontade, vai aprendendo o nome das pessoas. E isso, para mim, passou a se tornar um grande prazer, assim. E aí, para mim, a palavra service, do food service, fez muito sentido. Porque, assim, é o servir, é o relacionamento. Estar a serviço. Hello, people! Estamos aqui no Food Nation Cast. É o podcast para donos de restaurante, de padaria, de confeitaria, de pizzaria, de hamburgueria, bares, enfim, para todo mundo que lida com este negócio chamado, elegantemente em inglês, de food service. E hoje a gente tem uma especialista em food service, minha amicíssima Cris Souza, que ela é CEO da Gouveia Food Service. Cris, super bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito emocionado. Você é minha amiga de longa data. A gente já fez um monte de trabalho junto. Você é uma das maiores referências que a gente tem aqui no mercado de food service no Brasil. Você sabe de tudo que está acontecendo. Você atende grandes clientes. Você viaja para burro. Te vejo em tudo quanto é congresso. Você faz palestra em tudo quanto é lugar. Fala-se de food service, fala-se de Cris Souza. Então é uma honra para mim ter você, a Cris, super bem-vinda ao nosso podcast, Cris. Obrigada, Polite, do coração, digo mesmo, assim, faço suas as minhas palavras, assim, muito feliz de estar aqui, muito bom ver esse projeto que lá atrás, em algum momento, a gente conversou, né, e você falou, olha, estou pensando em fazer um grande movimento aí no setor de alimentação e fico muito contente de ver a transformação e o impacto que isso está gerando. Uau! A recomendação foi, não bata na mesa, não faça barulhos. E eu já estou aqui prejudicando a combinação, mas muito, muito bom, obrigada, estou muito feliz mesmo de estar aqui com você e de poder ficar um pouquinho mais perto da tua audiência, que é super qualificada e acho que vai ser sucesso demais esse nosso momento aqui. Obrigada super pelo carinho. Que isso. O papo nosso, meu e da Cris, pode ir para qualquer direção, tá? Então você fica ligado aí, porque a gente pode ir subir, descer, ir para o norte, sul, leste, oeste, mas eu queria começar, Cris, dando um contexto para a galera de quem é Cris Souza. Você começou como nutricionista. Super. Né? E hoje você é CEO da Gouveia Food Service. Quer dizer, como se deu de uma nutricionista, como que foi esse caminho? Eu sei que você teve uma carreira executiva bacana, aí depois você se aventurou no mundo da consultoria. Como foi esse início, essa passagem e como que você chegou aqui? Muito bom, muito bom. Bom, eu me formei em nutrição em 97, né? Trabalhei na área de operações 3 anos como nutricionista de produção. Meninas, parabéns, viu? Trabalho duro, né? De ficar ali na produção, no calorão e tal, e tudo acontecendo. E aí, depois de 3 anos, surgiu uma super oportunidade de trabalhar numa área que chamava Marketing e Desenvolvimento na oportunidade. Aí eu fui, era dentro da mesma empresa, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar 1 ano e meio, mas eu não me sentia tão preparada para ficar ali naquela área. Eu saí, comecei a fazer uma pós-graduação em design gráfico. Não, mas calma. Tá muito rápido. Opa! Você, quando foi para nutrição, você começou a fazer o quê nessa empresa que você começou como nutricionista? A função mesmo? Tá, tipo, função, o que faz uma nutricionista que dentro de uma operação de food service? Só para o quê? É ficha técnica? Super. É validade de produto? Bom, a nutricionista de produção cuida de tudo que está acontecendo na produção, como você está dizendo. Então, assim, ficha técnica, treinamento de equipe, segurança de alimentos, atendimento ao cliente. E a nutricionista de produção, ela vai sendo preparada para se tornar a gerente daquela unidade, né? Eu trabalhava em restaurantes corporativos na oportunidade. Então, todo o caminho é direcionado. A Márcia Chilio, que hoje é minha sócia, foi a pessoa que me contratou, inclusive no dia da minha colação de grau. E aí, a Mar, ela dizia para mim, olha, das 11h30, quando começa o almoço, até as 14 horas, você está proibida de fazer qualquer trabalho administrativo. Nesse momento está acontecendo o maior milagre do dia, que é o atendimento ao teu relacionamento com o cliente. E no começo, né, muito tímida ainda, né, aprendendo a ser gestora e tal, eu ficava lá fora e eu falava, ai meu Deus, olha quanto cliente, era um restaurante que atendia 500 pessoas durante esse horário todo. E, claro, e aí depois você vai ficando mais à vontade, vai aprendendo o nome das pessoas. E isso, para mim, passou a se tornar um grande prazer, assim. E aí, para mim, a palavra service, do food service, fez muito sentido, porque, assim, é o servir, é o relacionamento. Estar a serviço, estar no serviço, estar na hora do serviço. Exatamente, né? Exatamente. E como
como eu conhecia tudo isso com muita profundidade e tinham, né, as copeiras, né, que faziam a limpeza de salão, de organização, de acompanhamento, e para mim era um prazer olhar tudo estar super perfeito. E a cozinha ficava ali, né, a gente não tinha essa coisa de usar rádio, que hoje a gente recomenda muito, né, para quem tem serviço de buffet. Eu tinha um buffet com 15 saladas, era eu que tinha que fazer esse cardápio e mudava com muita frequência e tudo. Então, o que saía lá de dentro, e aí tem também a parte dos quentes. E eu queria que ficasse tudo perfeito, porque aí depois que você fica lá fora e você vê e sente a satisfação do cliente, dele olhar para você, nossa, Cris, hoje a comida está incrível, nossa, eu amo frango com essa crostinha. E aí você vai ouvindo isso, o teu trabalho lá dentro, as horas que você está lá dentro, você vai moldando a equipe, olha, a crosta do frango tem que ficar desse jeito. Olha, a salada, quando estiver na metade, eu quero que troque para que todo mundo que passar aqui durante esse serviço no buffet veja tudo perfeito. Então, eu fui aprendendo na prática e, claro, eu fui me tornando também uma pessoa bastante observadora do comportamento e da reação das pessoas. Quando a pessoa chega e fala, ai, que delícia, hoje tem pudim, ai, que gostoso, tem salada de rúcula e tem rabada, por exemplo. Aí eu fui aprendendo das conexões emocionais que as pessoas fazem com a comida e isso foi muito legal para mim. Mas deixa eu te perguntar, Cris, a pessoa quando faz a faculdade de nutrição, não envolve na faculdade de nutrição a gestão de um negócio gastronômico. Né? O que você está falando é o seguinte, você entra como nutricionista numa empresa dessa, né? Num catering corporativo, vamos chamar assim, e você tem como alvo, você falou, quer dizer, o caminho natural é a pessoa começar como nutricionista na produção, vendo essas coisas mais operacionais, e como alvo partir para a gestão daquela unidade. Esse é o caminho de uma nutricionista, digamos assim, é isso? Sem dúvida. Só que você não aprende isso na nutrição. Você aprende isso... Aonde? Quer dizer, eu fico me perguntando, né? Porque o que você está fazendo, o que você está falando é que o seu caminho foi chegar na gestão. Mas você estava preparada para chegar na gestão? Ou você foi sendo formada nessa unidade que você trabalhou? Super. Bom, eu fui uma aluna nota 9. De curiosidade. Eu fui uma aluna nota 9, eu era muito estudiosa, CDF, ficava... minha faculdade era de manhã e às vezes eu voltava para casa depois das 6 da tarde. Ficava na biblioteca, tudo mais. Então, eu achava que eu ia sair muito preparada. Nós tínhamos uma disciplina de gestão de negócios de alimentação, mas que, assim, realmente, quando eu me formei, eu falei, nossa, era só uma introdução, aquilo não era a gestão do dia a dia. Exatamente. E aí eu falei agora há pouco do que acontecia no salão, mas o que aconteceu na produção, então, meus primeiros 3 meses foram muito focados na produção, de compras, de gestão de volume. Então, eu consegui fazer uma unidade que faturava e tinha uma lucratividade de 20% cair para 13%. Em 3 meses. Como eu consegui essa proeza, né? E depois eu fiz voltar para 27, tá? Tenho que falar, tem que trazer aqui meus méritos. Eu pensava que você estava falando do CMV, assim, que você caiu para... Nossa, não, é a lucratividade mesmo. Não, a lucratividade, exatamente. Então, assim, como que você fez isso, Cristina? O que você fez? Então, assim, eu fiz muitas compras erradas. Então, volumes. Então, puxa, comprar melancia, né? Esse caso é muito clássico, eu morro de vergonha, mas eu tenho que contar. Eu comprei, ao invés de comprar melancia por quilo, eu comprei por unidade. E aí, de repente, o meu restaurante tinha caixas e caixas de melancia, numa situação que eu deveria ter comprado quilos de melancia e comprei unidades de melancia. Isso tudo vai para o seu custo, né? Sim. E a melancia, ela também vence, né? Ela não é um produto... pior seria se fosse morango, mas assim, a melancia, ela também não aguenta 3 meses fora da geladeira, que seria mais ou menos o que eu levaria para consumir aquele produto. Então, você vai aprendendo e vai se cobrando. E realmente, a Márcia foi uma grande mentora para mim. Então, ela foi colocando peso nas coisas que eram importantes. Mas foi dolorido, assim, eu diria. Tá, e aí você, então, já entendi perfeitamente bem como você chegou na gestão, através da dor. É isso aí. Que é mais ou menos a dor de todo dono de restaurante. Ele começa dúvida. sem ter noção muito da gestão, vai apanhando e vai conseguindo, mas em algum momento ele tem que aprender, né? Sem dúvida. E assim, eu acho que o grande lance é o quanto você aprende rápido, né, Politi? Porque, assim, errar a gente erra e aí depois você aprende rápido. E aí, a partir do momento que eu me conectei muito com os clientes, eu fiquei muito ambiciosa sobre
sobre a comunicação, relacionamento. Eu fazia, assim, sem saber, já fazia festivais gastronômicos. Ah, não, hoje vai ser culinária mexicana, hoje vai ser tal coisa. Então, a gente ambientava esse restaurante, criava fatos novos para as pessoas sorrirem. Para mim, era muito importante ver o cliente sorrir. Até porque esse cliente ele já estava conquistado, né? Ele tem um subsídio da empresa dele e ele almoça ali. Então, talvez se ele não estivesse tão feliz, ele continuaria almoçando ali. Sim, você não tinha que atrair clientes novos. Exato, mas eu queria muito ver a cara dessas pessoas quando elas chegavam, fazer as coisas ligadas ao Halloween, enfim, coisas desse tipo. Então, isso para mim foi uma grande diversão, mas uma plataforma para ir para o meu próximo nível, que foi essa oportunidade em marketing e desenvolvimento. E o que era muito poderoso assim para mim... Aí você saiu da operação e foi para o marketing. Foi para o marketing, mas eu já entendi que para fazer um bom marketing tinha que ter comunicação entre as áreas de operações e as áreas comerciais. E me perguntavam, você quer participar de tal reunião? Eu vou, claro, quero ir. E sempre fui uma pessoa do caderninho, né? Eu vejo você também, você sempre anota, registra as coisas. Exatamente. E eu ia lá e anotava, tá? O comercial eu adoro o gerente trazendo. de restaurante que anda com uma prancheta, com um caderno. Porque Aleluia, o cara, é sensacional de ver isso, né? Exato. O cara vai anotando as coisas, né? Pô, Isso, senão você vai guardar na cabeça. É isso. Mas enfim. Você não guarda. Eu pelo menos tenho uma baixa retenção. E aí, na verdade, eu ia... E aí eu comecei a entender que quanto melhor o diálogo entre eles, mais as pessoas iriam sorrir lá na ponta, né? Aquele consumidor que eu já fiz sorrir pessoalmente, agora um pouco mais afastada, isso ia acontecer. E aí eu trabalhei nessa área há 1 ano e meio, e aí eu falei, não dá para mim, não. Eu não tenho capacitação, não tenho formação técnica para fazer esse negócio. E aí eu quis sair para poder estudar. E aí comecei a fazer uma pós-graduação em design gráfico, estava entendendo que o foco era muito comunicação e não era isso. E aí depois eu tranquei essa pós-graduação e fui fazer uma pós-graduação em marketing de serviços e a mesma empresa me convidou para retornar e para ser gerente de marketing. Eu falei, uau, que legal. E aí eu estudava na FAAP, na oportunidade, foi super legal para mim. Acho que foi uma das escolas que eu mais gostei na minha vida, assim, porque o modus operandi era muito o teórico com muita aplicação prática. Então, tinha jogos de empresa, essa coisa que você faz de trazer a pessoa para uma vivência prática. Puxa, isso muda a nossa capacidade de aprendizado como adulto, né? E para mim isso foi muito, muito legal, foi muito valioso. E aí eu fui crescendo, eu comecei trabalhando numa das unidades de negócio que tinha 42 restaurantes. Em 2 anos, a gente tinha crescido isso para 100 restaurantes. A diretora que eu respondi, a Regina Bellelli, na oportunidade, ela foi ser diretora de outra divisão, que era a unidade de hospitais. E aí, para mim, abriam-se muitas oportunidades, né? As caixas iam abrindo. E eu olhava e eu ficava muito irritada que a nutricionista ela era uma gestora da cozinha. Como assim uma gestora da cozinha? Fala com a moça da cozinha do hospital, fala com a moça da cozinha da empresa. E aí, eu propus, dentro da empresa que eu trabalhava, que nós fizéssemos um programa onde essa nutricionista fosse para a rua para ela aprender com o mercado comercial como é que a gente lida e leva isso para o cliente. Então, a gente começou num processo de, já vamos implementar Nespresso nos restaurantes, o Santo Grão é uma cafeteria que existe até hoje, uma referência para a gente, mas eu me lembro, foi a primeira unidade, aquela ali do Oscar Freire, e aí eu fui lá bater na porta, eu falei, olha, eu queria que vocês contassem para um grupo de nutricionistas como é que vocês criaram isso. O dono era um australiano, nem sei se ainda é essa pessoa, mas ele era australiano, casou com uma brasileira, então tinha um storytelling fortíssimo. E eu queria que elas entendessem isso, assim, o poder do storytelling para que você melhorasse a gestão, porque numa multinacional você tem alguns pilares fortes, né? O abastecimento. Ninguém precisa correr atrás de fornecedor como num restaurante comercial, né? Que muitas vezes a gente precisa batalhar para um fornecedor bacana atender a gente. Isso já acontecia, esse sistema já estava lá. Então, elas tinham espaço mental e tempo para poder fazer isso. E nos hospitais, isso foi um negócio assim incrível, porque a nutricionista, ela recebia uma necessidade técnica de outra nutricionista, que é a nutricionista clínica. No hospital, a nutricionista clínica é uma pessoa muito sofisticada, porque ela que restabelece a sua saúde, né? Você entrou no hospital,
e por algum motivo você está com uma restrição da sua alimentação, alguma coisa assim, e ela vai lá, ela te ouve, ela conversa com o médico, ela fala com a enfermagem, e aí ela monta para você a dieta ideal para você. E a cozinha é uma executora. Só que não, essa nutricionista de produção queria que ela tivesse também esse sentimento desse poder que ela tem, porque era ela que transformava. Então, a gente começou, na verdade, a trazer também os chefes de cozinha para esse jogo. É muito comum no nosso mercado um cozinheiro que ele começou lavando panela, né? Enfim, deve ter muitos casos aqui dentro da nossa audiência, né? Da sua audiência. Ele começou lavando panela, limpando o chão, e ele foi. Alguém falou: olha, faltou fulano, vem aqui ajudar a cortar salsinha. Faltou fulano. Você fica na chapa hoje, você fica na grelha hoje. Quando vê, virou chefe. Quando vê, virou chefe, exatamente. Só que muitas vezes o referencial de sofisticação que ele tem é pequeno. E aí, se a nutricionista tem uma visão pequena, porque ela é a gestora e ele segue alguém, né? Toda equipe operacional, ela segue o líder desse cardume, dessa manada, né? Qualquer nome que a gente dá, matilha, seja lá o nome que a gente queira dar. Então, se ela tem um olhar pequeno, ele também vai se apequenar. E aí, a partir do momento que a gente abriu a janela de olhar da nutricionista, ela olhou, ela falou: meu cozinheiro não está me acompanhando, meu chefe de cozinha não está me acompanhando. E aí, a gente criou um super programa, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho da minha vida, assim, de ter feito, que era um programa onde a gente começava a falar, você fala super, né, dos cortes, dos produtos, do mise en place, da preparação, e aí as pessoas olham isso, e eu trabalhei com um chefe de cozinha cearense, que também teve muito essa formação, o nome dele é Lino Passos, e ele pegou e falou assim: Cris, oportunidade só passa uma vez. Se você não pegar, você perdeu essa e talvez você vai perder o desencadeamento que ela gere para você. E a gente juntos montou um super programa, tinha outros cozinheiros envolvidos, outros chefes, e a gente tinha... E o pessoal ia sábados e domingos participar desse programa para poder se formar e tal. Desculpa, dei uma resposta longuíssima aqui, me empolguei, assim, muito apaixonante. Não, mas é muito legal, porque você fez, né, você começou como nutricionista, depois você aprendeu a gestão, você voltou como marketing, quer dizer, você fez um 360 nessa questão do food service, super. E aí você trouxe tudo isso para a sua consultoria. Exato. Aí você abriu uma consultoria. Exato, e hoje vamos dar um fast forward para a gente começar... Como é que começou isso? Para a gente dar uma perspectiva para a nossa audiência, porque o que eu queria extrair de você bastante, Cris, é o seguinte: você tem contato com todos os tipos de clientes. Os grandes clientes, os pequenos, os médios. Né? E a nossa audiência é muito de gente, cara, que está ali na batalha. Não é tanto da galera, né, de... grandes indústrias, grandes indústrias, grandes redes e tal. Eu queria que você pegasse uma perspectiva, que você navega por todas essas vertentes, né, do food service. Qual que você considera, quando você entra numa empresa uma empresa média, vamos dizer, nem uma top do top, nem a ralé da ralé. Uma empresa média que você pega para fazer uma consultoria, qual que você nota que é o principal desafio que essa empresa passa, que essa empresa tem? Qual que é o número 1 do desafio que essas empresas têm? Pronto. Acho que o principal desafio é ter um alinhamento sobre a visão do caminho que todo mundo precisa seguir. Então, acho que assim, um grande desafio de quem é diretor, dono, CEO, enfim, o nome que a gente queira dar para quem está na liderança de uma empresa, que é uma empresa média, eu considero quem tem mais de uma unidade, tá? Às vezes a pessoa tem uma padaria, ela tem um grupo de 3, 4, tem hamburgueria, tem 4, 5, enfim, são empresas médias, né? Então, toda aquela base que eu vivi, esse processo de comunicação, a minha consultoria começou em 2010, tá? E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando metodologia, trabalhando estruturação, mas eu sempre gosto muito de visitar a empresa. Então, posso te fazer uma visita? A gente pode marcar aí pessoalmente para a gente conhecer? E eu peço para a pessoa ir me contando. Ela vai Você começa sempre pelo diagnóstico. Exatamente. Ela vai contando... Você tem um diagnóstico estruturado? Tenho. E aí tem algumas coisas que... né, por conta das questões técnicas também, né, que eu digo que se você não está fazendo o básico do básico, que é manter a parte de segurança de alimentos em ordem, aí volta para trás. A minha consultoria... Isso é resquício da sua nutrição. Exato. Mas é que eu digo sempre assim... Isso é dogma. Exato. Mas é que se a gente pode matar uma pessoa com a nossa comida, né, se a gente não tiver um processo adequado. Mas a gente passa por isso muito rápido, porque isso é processual,
pessoal, e se a pessoa, se a empresa, se os funcionários estiverem comprometidos, em 3 dias o que estava errado fica completamente certo. Você diz que é um problema que existe, mas é de uma solução rápida. Exato, exato. E aí, a partir desse uma solução que você oferece, obviamente. Exato. O que a gente costuma fazer é trazer, inclusive, empresas que apoiam, que são super especialistas nessa parte muito técnica. Inclusive, a gente tem um pool ali de parceiros e parceiras, né? Tem muita gente que também miniaturiza isso, né? Eu tenho a nutricionista, vem aqui, dá um check e vai embora. Vocês podem usar muito mais esse profissional do que vocês usam às vezes. Bom, enfim, voltando ali para a tua questão, né? Você que está aí nos escutando, tá? Não, é porque é sério, porque às vezes as pessoas consideram a nutricionista como uma obrigação burocrática, né, da lei, que exige que tenha uma nutricionista cuidando do seu estabelecimento. O cara fala, pô, deu um check, assinei um contrato com a nutricionista, não preciso fazer mais nada na vida. Pô, é verdade. Usa, né? Exato. É igual pagar academia e não ir, né? Então, não vai dar o resultado, né? Então, acho que é um pouco isso. Bom, enfim. Então, a partir desse diagnóstico, você vai dizendo as suas verdades e o nosso time, né? Ou eu, dependendo do tamanho do cliente, vou pessoalmente, inclusive, e a gente vai olhando e vai vendo, e aí a gente percebe a distância entre o que você diz e o que está acontecendo na prática. Puxa, meu funcionário é super comprometido. E aí você vê, são 9h40, o chefe de cozinha está chegando 10h30. Então, e o almoço está começando meio-dia, né? Então, assim, alguma coisa estranha está acontecendo. E o teu volume principal, claro, não estou julgando sem saber se a pessoa trabalhou até 1h da manhã ontem, mas o teu volume principal, por exemplo, do teu negócio está concentrado meio-dia. Então, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, esse diagnóstico estruturado, ele passa por tudo, por segurança de alimentos, por marketing, por atendimento, por vendas. Então, quando você vende, mas como você controla a sua venda? Não, então, nós temos um sistema. Não, ok, eu entendo que você tem um sistema, está registrado lá, tudo que você vende é registrado. Não, às vezes o pessoal vai vendendo e taraná. Então, assim, a gente percebe onde estão os pequenos furos que vão drenando a nossa oportunidade ali de venda. E coisas também, puxa, esse cardápio, eu sou muito orgulhoso desse cardápio, esse cardápio super tradicional. E tem 30 anos que eu só uso esse cardápio. Aí você pensa assim, a pessoa fala, mas as minhas vendas estão caindo, eu não sei o motivo. Mas é isso, é tão emocional, é tão intenso, né, política, que às vezes as pessoas não param para refletir sobre o óbvio, né? Mas qual é o desafio comum a todos eles, a todos os seus clientes, assim? Comuns não, mas qual que é onde que enrosca mesmo? Você acha que é com pessoas? Olha, o desafio de pessoas é sempre o primeiro a ser dito, né? O desafio de pessoas, abastecimento, comunicação, enfim, existem alguns pilares desses desafios. O desafio da própria gestão, né? Que você, acho que fala muito e direciona as pessoas. Mas o principal é, sem dúvida, o desafio de pessoas. Assim, as pessoas sempre falam, puxa, a equipe não para, eu tenho muita dificuldade. Ou a equipe é muito boa, mas ela está parada no tempo, né? Também é outra questão. Tipo, eu gostaria de fazer mudanças, mas eu também tenho medo de perder essas pessoas. Então, enfim, as relações humanas são as mais desafiadoras. É complicado, né? Porque a pessoa, quando ela começa a aprender a gestão de pessoas, ela tem que implementar um monte de mudança. Ela tem que fazer uma mudança cultural no estabelecimento dela. Mas fica complicado, né? Porque a pessoa, ela quer implementar aquilo, mas ela tem que fazer uma mudança de mentalidade, ela tem que aplicar uma mudança de mentalidade. Nem sempre a pessoa, o empresário está preparado para isso. Né? Às vezes ele não tem nem o conhecimento de liderança suficiente para conseguir implementar essa mudança de mentalidade que vai fazer com que o chefe de cozinha chegue na hora que ele tem que chegar, com que os rituais aconteçam quando tem que acontecer, que as pessoas façam o que ela tem que fazer. Super. Então, pela minha experiência de lidar com um monte de alunos, um monte de donos de restaurante no dia a dia, eu acho que o desafio de pessoas é uma coisa que nunca vai deixar de ser, talvez, a mais importante. Agora, deixa eu te perguntar. A indústria de restaurante, ela é complicada para pessoas. Né? Para pessoas. Então, quando você pega, por exemplo, comparado com qualquer outra indústria, você tem lá, o cara trabalha feriado, trabalha à noite, trabalha final de semana.
ele atende os clientes e quando você pega lá um garçom, sei lá, ele tem 200 atendimentos por dia. Desses 200, vamos supor que 90% desses atendimentos vão ser bons, Sim. vão ser legais, e você tem 10% dos atendimentos que vai ser horroroso, que o cara vai, sei lá, ser insultado, ou ele vai ter uma interação ruim, ou ele vai, sei lá, não é legal. Super. Então você imagina, isso são 20 impactos negativos que o cara tem no seu dia. Aham. Né? É complicado Super. na cabeça da pessoa. Eu estava vendo um Reels no Instagram outro dia, que o cara estava falando que a taxa de depressão dos funcionários de um restaurante é 2 vezes maior do que funcionários de qualquer outra indústria. Você concorda com isso, que o desafio do dono de restaurante, em termos de pessoas, é maior do que qualquer outra indústria? Eu não sei se maior do que qualquer outra, mas eu diria que é de bastante muitas, intenso. digamos. Exato. Acho que é bastante intenso, porque o restaurante ele é uma fábrica e ele é uma área de relacionamento, né? Fábrica, quando eu penso, inclusive, a gente diz, eu tenho ali a produção, vamos lá, a produção. E aí depois eu tenho toda aquela área imensa de relacionamento. Eu concordo contigo, infelizmente a gente tem tido clientes extremamente agressivos, grosseiros, sempre com a desculpa do, estou num momento frágil, estou com problema disso, daquilo, e transferem isso, né, para as nossas pessoas, sem dúvida. Eu acho que assim, o dono de restaurante, ele precisa aprender a ser psicólogo, ele precisa aprender a ter empatia, mas, ao mesmo tempo, ele também precisa aprender a levar tudo isso para o campo muito racional das coisas, entende? Porque você comentou que é difícil, o pessoal está trabalhando de final de semana, de dia, de noite e tudo mais, enquanto todo mundo se diverte, você está ali, mas existe um prazer enorme por trás disso, você é hoteleiro por formação, né, você sabe disso, que é ver essa satisfação das pessoas ao serem servidas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que ama cozinhar, então, se você for jantar na minha casa, eu vou perguntar o que você gosta de comer. E eu acho que, para quem é desse setor, claro que tem uma galera que ainda não se encontrou, não está totalmente preparada, mas as pessoas que gostam de trabalhar no setor, elas não se incomodam se é de dia, se é de noite, se isso, se aquilo. Talvez eu acho que assim, a coisa mais importante que a gente precisa fazer é como é que a gente ajuda o nosso time de atendimento a ser preparado para converter esses momentos de agressividade ou de uma má interação que exista em momentos vencedores. E o que você tem visto de práticas boas, de treinamento, legal, de formação de mão de obra nessas viagens que você faz malucas para os Estados Unidos ou mesmo com as suas consultorias aqui no Brasil? Muito bom, muito bom. Vou trazer uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. A gente foi no Shake Shack nessa última viagem para Chicago, na NRA, e antes de fazer a feira, a gente faz 2 dias de visitas técnicas e tal, e a gente agenda ou com o diretor, com o CEO, com o gerente, e essa gerente dessa loja, ela falou, olha, aqui a gente fez umas coisas muito legais, vou contar para vocês, porque a gente perguntou, né, como é que está sendo essa jornada de mudanças do Shake Shack? Aí ela contou algumas mudanças, a gente perguntou sobre o tema de pessoas. E aí foi muito gozado, porque o presidente do McDonald's aqui do Brasil estava com a gente. E a gente fez umas provocações ali, perguntando para ela. E aí ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente usou a tecnologia para facilitar para o cliente. Tem cliente que ele não quer fazer o pedido no balcão, eles ainda têm esse sistema, né, de pedido no balcão com o atendente, mas ele tem a possibilidade de fazer o pedido no totem, na tela. E aí o que a gente percebe é que esse cliente está muito focado na rapidez. Então, a nossa equipe ele atende com muita velocidade esse cliente e na entrega do pedido ele procura fazer a melhor interação possível. Tenha um ótimo dia, tenha, enfim, um dia feliz, olha, essa refeição foi preparada com carinho, coisas desse tipo. E a gente falou, mas como é que você faz isso? Como é que você consegue isso? Ela falou assim, treinamento todo dia. Ela falou, training every day. E aí a gente falou assim, uau, né? Como é que programa é esse tão poderoso de treinamento? Então, são programas mais curtos. Aqui no Brasil, a gente também tem recomendado como metodologia de trabalho.
que nós tenhamos um planejamento anual, né, do que eu vou fazer nesse ano, as campanhas, as ações de treinamento. Então, por exemplo, eu vou lançar uma campanha, eu também tenho que treinar a minha equipe. Não adianta colocar, olha, hambúrguer 50% off. Mas por que está barato? Está barato porque é novo? Está barato porque é antigo? O que a equipe precisa comunicar? Então, que a gente aprenda também como gestor que toda mudança, todo fato novo exige um treinamento. E aí, claro, os treinamentos mais tradicionais que nós temos, mas o que a gente tem visto muito... Não, mas o que eles fazem? Como que eles fazem um treinamento curto? De que maneira eles fazem esse treinamento curto e todo dia? Perfeito. Porque é um desafio você fazer treinamento todo dia com uma equipe que tem que... Porque o cara não para, né, no restaurante. Como conciliar essa necessidade de treinar? Aliás, como conciliar 3 coisas. Primeiro, o dono ou o gerente ter essa mentalidade, enfiar na cabeça dele que isso é o que vai fazer o diferencial no negócio dele. Número 1. Como que ele concilia isso com os horários das pessoas? E número 3, qual é a tecnologia? Tem alguma tecnologia de treinamento que a pessoa pode utilizar para facilitar, ou é aquele old fashion mesmo, aquele treinamento clássico tradicional da reunião de pré-turno? Vamos lá. Então, diz o que você está vendo de novidade por aí. Eu quero saber da novidade. A galera quer saber o que tem de novo por aí. Tem uma combinação. Tem as plataformas. Está circulando bastante. Tem as plataformas de ensino à distância que permitem que a gente grave conteúdos e que ficam lá e que você pode aferir se a pessoa assistiu e sempre ter um quiz. Então, o Marcelo fez o treinamento e teve X pontuação. É auditável pelo gestor. Auditável pelo gestor. Então, olha, pessoal, é o seguinte, essa semana todo mundo vai participar desses treinamentos. Está aqui o computador. Quem chegar os primeiros 5 minutos do dia vai lá participar. E sempre a gente tem algum espasmo durante, né, algum horário livre durante o dia. E aí vai lá, entra na sala, a senha é tal, entra lá, assiste o treinamento, faz o quiz e a gente vai poder fazer esse acompanhamento. Um autotreinamento. Um autotreinamento. A segunda questão são as coisas que a gente utiliza a partir do próprio WhatsApp. Então, eu tenho as mensagens que eu quero trabalhar, então eu posso mandar um vídeo meu como gerente. Então, olha, eu como gerente, eu não consigo estar em todos os turnos algumas vezes. Eu tenho um subgerente, que eu também posso prepará-lo, mas a gente diz que essa reunião de turno, a gente chama de diálogo diário, né? A reunião do turno, muitas vezes, ela é um despejo, né? Eu estou despejando coisas aqui. No diálogo diário, que é um pouco das metodologias ágeis aí que a gente tem no mercado também, eu tenho que, em 5 minutos, condensar alguma coisa super importante. Então, as coisas que aconteceram essa semana, o gerente ele também precisa trabalhar uma preparação desse conteúdo. Então, não é tudo que bateu, levou, né? Tudo que aconteceu ontem eu já vá... Não, muitas vezes eu preciso também me estruturar um discurso. Então, ele pode pensar isso. E aí, por isso o caderninho, né? Exato, ele pega o caderninho, ele grava esse vídeo, ele grava esse conteúdo. Olha, pessoal, queria falar com vocês sobre isso. Ele pede uma interação para as pessoas, porque ele coloca ali no grupo de WhatsApp da equipe e fala, pessoal, quem está assistindo aqui, responde, eu assisti, e coloca a sua opinião aqui. Então, isso também é uma forma, sem dúvida. E, claro, esse momento presencial. Uma coisa que eu acho que é muito valiosa é você saber que aquele funcionário, ele é uma pessoa, né? Então, quando aquele gerente aborda, pergunta, fala de você pessoalmente, sabe o que você gosta, sabe se seu filho está doente. Então, acho que, sem dúvida, é um ponto importante. E aí, assim, tem os grandes blocos que precisam acontecer. Por exemplo, você está promovendo o Food Cycle, né? Vai ser um momento onde o gestor, né, o dono, o empresário, vai lá, para e... Uau! Faz uma imersão. Exato, de máxima inspiração. A gente enche a cabeça dele de um monte de inspiração, um monte de conhecimento. E a gente faz, e hopefully, né? De preferência, né? O cara volta inspirado e implementa tudo, porque tem isso também, né? O cara absorve um monte de coisa, mas na hora de implementar, ele não implementa. Exato. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso acontece com todos nós, né? Exato. E aí, concluindo esse pensamento dos treinamentos, hoje a gente tem no mercado brasileiro muitas possibilidades. Eu tenho uma feira, por exemplo, se eu sou... Bom, eu tenho que ir na FISPAL, né? Mas eu não tenho que ir lá sozinho. Eu levo 2, 3 pessoas da equipe e essas pessoas passam a ser transmissoras
consumidoras desse conteúdo também. Então, nesses processos de treinamento com muita frequência, então, o que você aprendeu? O que você viu? O que te chamou a atenção? Como que você vai multiplicar esse conteúdo que você viu na feira? Exato. E aí as pessoas passam a protagonizar. Então, aí também um outro caminho é nós termos uma estratégia de multiplicadores. Então, ok, o gerente ser uma pessoa que é muito importante, mas ele precisa construir multiplicadores. E isso é muito legal. A pessoa é nato, né? Normalmente, brasileiro especialmente, né? A gente tem essa coisa de querer falar, de influenciar, né, outras pessoas. Sim, influenciar, ensinar, contribuir. Exato. Mas a gente não usa muito isso. Exato, porque às vezes a gente também está tão focado ali só no padrão, e aí, na verdade, não é que a pessoa ela vai fugir ao teu padrão, ela vai trazer as contribuições e as interpretações dela. E aí isso fica num nível de comunicação que muitas vezes você não alcança, mesmo como gerente. Aí você pode falar assim, mas eu fui nutricionista de produção, mas hoje eu estou num nível diferente, e às vezes a minha linguagem hoje não alcança mais aquela pessoa que está lá. Ao passo que, se uma pessoa da mesmo nível treina outra, prepara outra, isso é muito importante. E uma coisa que a gente tem feito bastante também são os padrinhos da integração. A gente diz que o primeiro dia do funcionário ele é destruído se ele tem uma má experiência nesse primeiro dia. Então, por exemplo, ele chegou, ninguém nem mostrou para ele onde é o banheiro, ninguém falou onde ele toma café. Com quem ele vai almoçar. Chega a hora do almoço, ele fala assim, putz, vou almoçar sozinho. Exatamente. E o pessoal todo ali numa super festa, numa mesona bem grande, e você, primeiro dia, fica ali na mesinha do castigo, né? Então, ter padrinhos é muito importante. Então, olha, tá na chapa, tá no fogão, quem tá no fogão, e não precisa ser sempre o chefe. Acho que esse é o maior aprendizado, é que a gente precisa distribuir o poder em relação ao treinamento. Então, quando você diz training every day, então tá bom, vou treinar todo dia, mas não sou só eu treinando, porque aí precisa de uma capa de Mulher Maravilha, no meu caso, de super-homem, no caso dos meninos aí, para poder fazer isso acontecer. Então, acho que assim, esse processo de divisão da responsabilidade é muito bom. E quando a gente mensura, então, olha, o Renato, ele é o nosso treinador. Renato, conta pra gente, quantos treinamentos você deu? Então, isso tudo dentro dos nossos processos de avaliação da equipe também, porque tem que avaliar a equipe, né? Ouvir do Renato, quantas pessoas você treinou? Que impacto você gerou? E aí o Renato vai se sentindo cada vez mais poderoso, mais preparado para continuar fazendo o trabalho dele mais e melhor. Muito interessante. Só para fazer um wrap-up em tudo que a gente falou de treinamento, que eu acho que é bacana. Isso, você falou desde lá de trás, né? Da contratação, beleza, contratou a pessoa. A gente pode até ir mais para trás ainda e falar muito da contratação. Mas calma, depois a gente fala. Se der tempo, a gente fala. Segura aí. A gente já começou na integração. Super. Né? Então, o cara chegou no primeiro dia, já recebe um padrinho. Ao receber um padrinho, esse cara que vai ser padrinho já está se colocando numa categoria de professor, né? De alguma maneira, né? Aproveitando-se da condição de brasileiro, que todo mundo adora dar uma opinião, adora dar um conselho, né? E adora ser professor de alguém. E o cara vai ser reconhecido na empresa e na equipe como sendo um desses caras, que já se destacou com relação aos outros. Você já pulverizou essa necessidade de treinamento, tirou só da mão do gerente e jogou para os funcionários, né? Isso é muito bacana. Você avaliou esses caras, ou seja, toda a equipe, mas você dá um valor, de repente, mais alto, né? Você dá uma nota mais alta para quem contribui mais, né? E de que maneira, Cris, a gente consegue sistematizar isso? De que maneira a gente consegue fazer isso se tornar um sistema dentro do restaurante do empresário, do dono do negócio? Ele tem que ter sei lá, um sistema da NASA, né? Um processo, ele tem que mudar a mentalidade dele. O que tem que acontecer para que isso se torne realidade? Depois que o cara passar pelo Food Circle, a gente vai falar muito sobre pessoas, tem vários painéis sobre pessoas, eu mesmo tenho alguns painéis sobre pessoas, sobre gestão de pessoas. Ele volta lá para o restaurante dele, cara, no dia a dia, o cara está fazendo 500 coisas. Né? Mas como que ele monta um sistema de gestão de pessoas? Tem alguma dica assim para o cara prática? Para ele falar, puta, eu entendi, Politi, Cris. Cara, é isso aí, eu quero implementar isso. Super. Cara, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, vamos nessa.
Primeiro que não precisa de um sistema super sofisticado, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter bastante é disciplina. E a segunda coisa é fazer um super planejamento, assim. Acho que o nosso grande Quando você fala problema... disciplina, você diz... Disciplina de fazer, né? Porque assim, eu digo que eu vou fazer isso, faço uma reunião com a equipe, olha, agora todo mundo vai treinar, agora não sei o quê, e eu mesmo não dou atenção para isso. Então, acho que assim, esse é o grande desafio de qualquer pessoa que gere qualquer coisa. Por absorver exemplo. a cultura da disciplina para si. Exato. E disciplina, normalmente, na cabeça do brasileiro já vem aquele ditadura, né? Não quero fazer uma coisa que eu sou obrigado. Na verdade, ser disciplinado é uma coisa ótima, né? Por exemplo, você pratica esporte todos os dias. Todos. Mas é um prazer imenso, assim. A gente vê as suas fotos, o jeito que você fala, a forma, como isso está integrado na sua vida. Então, a partir do momento que a gente entender que disciplina é um grande prazer, porque isso vai trazer um super resultado para a gente, está muito fácil. Esses dias a gente entregou um projeto para um cliente que são 365 dias de cardápio. Nós trabalhamos um mês lá com uma equipe para poder fazer esse planejamento. Então, assim, todo ano o Natal vai cair em dezembro, dia 25 de dezembro. É muito interessante. Isso é legal, né? Não importa o que aconteça, a gente chega todo mundo junto no Exatamente. Dia 12 de junho vai esse Dia dos Namorados. Então, a gente também consegue mapear os momentos de estresse do nosso cardápio. Então, fazendo um planejamento anual, então eu consigo entender dentro do meu negócio o que potencialmente pode acontecer. Então, sei lá, eu tenho uma cafeteria. Normalmente, o que acontece forte na cafeteria são as manhãs e as tardes. Estou chutando aqui, tá? E aí, eu faço esse planejamento anualizado. Então, é o planejamento de um cardápio, mas esquece o cardápio. Vamos trazer isso para o treinamento. E aí, eu olho os desafios que eu vou ter. E, gente, eu estou falando de um Excel. A partir desse Excel, nós temos um compromisso aqui de treinamento todo dia, certo? Posso colocar na parede um quadro que seja aqueles quadros de apagar, que não precisa ser como é que chama? Uma planilha enfim, de anotação. Coloca ali, Renato fez seu treinamento, dá um check. Sexta-feira, alguém da equipe está responsável por fotografar aquilo, manda para o nosso administrativo, que coloca isso num Google Forms, ponto. Ou, simplesmente, a gente tem o nosso registrar. Exato. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp dentro da equipe, eu clico lá, né, na descrição do grupo e tem o Google Forms. Você fez um treinamento hoje? Sim. Qual foi o tema? Quem participou do treinamento? João e Maria. Quanto demorou? 15 minutos. Ponto, acabou. E eu mando isso. Isso tudo está ficando lá armazenado. Qual que é o meu trabalho como gestor? Semanalmente, aí eu vou dizer para a equipe, olha, semanalmente tem uma reunião com o gerente, né? Pelo menos uma vez por semana, a gente precisa fazer uma reunião grande. Semanalmente, a gente vai trazer essas informações. E aí, a gente traz e valoriza. E aí, puxa, olha, pessoal, passou 2 dias, o gerente está lá, está vendo, não subiu nada de informação no Google Forms. Quem não tem uma equipe muito tecnológica, está lá no quadrinho. Ninguém marcou aqui. Então, essa cobrança é o todo dia. Polite, sei lá, você tem um personal, o personal fala, Polite, você não veio na terça, você não veio na quarta. O que está acontecendo? Então, o trabalho do gestor essa disciplina, é uma disciplina positiva, não é uma disciplina ruim, né? E aí, isso tudo todo mundo vai entender. Olha, semanalmente, a gente vai celebrar. Eu acho que a gente gasta muito tempo, infelizmente, falando das coisas que não são boas. Então, assim, puxa, que absurdo. Fulano não chegou no horário, fulano não treinou, fulano não sei o que. Vamos valorizar as coisas boas. Todo mundo quer se engajar com coisas boas. É igual time de futebol, né? Se tá ganhando, é só o assunto que você tem. Você chega, e aí, como é que tá o seu time? Esse time tá ótimo, não sei o que. Tá ruim, você não quer nem falar de futebol. Então, assim, é um pouco isso, né? É a gente ter isso implementado, sem dúvida, na prática. Tem muita plataforma já que também pode ajudar com isso, tá, Política? Mas são aquelas plataformas, por R$ 29,90 por mês, você assina uma plataforma e você pode jogar as suas informações ali também. Ok, mas isso é a máxima de sofisticação. Nós estamos falando aqui que com um caderno dá, com uma lousinha dá e com um Google Forms dá também. Então, e aí, de novo, tem que voltar isso, transformar isso em dado. E aí, o que a gente vai perceber? A gente tem que cruzar os dados. Aí o gerente vai falar, olha, pessoal, quando nós estávamos treinando todo dia, nossa venda estava em, sei lá, 20 mil por semana. Tivemos problemas, paramos de treinar todo dia, nossa venda caiu 3%, 5%. E aí a equipe começa a entender
que, poxa vida, por que a gente não está fazendo certo? Né? Esses dias eu fui fazer um exame médico e tem uma, né, hemoglobina glicosilada, que é, antes você via lá a glicemia, e aí depois você vê a hemoglobina. E aí a médica pegou e falou assim para mim, olha, eu estou vendo aqui, você está consumindo muito açúcar. Eu falei, não, minha glicemia está ótima. E eu sou nutricionista, hein? Aí ela falou, não, esse outro exame que eu pedi aqui para você mostra o seu histórico de picos de consumo de açúcar, então eu consigo ver o teu histórico. Então não vai ser só aquele dia que eu vou te falar, olha, Polite, eu vou te dar um aumento de salário hoje, por hoje você foi muito bom. Não, olha, Polite, eu vou te trazer aqui, no teu histórico você foi excelente. E aí eu vou abrir uma casa nova, eu quero te convidar para ser o subgerente, para ser o gerente, enfim, para ser o responsável por um turno. É isso que as pessoas esperam, né? O que você está falando aqui não é o resultado final, é toda a jornada, é assegurar que a jornada vai ser cumprida, que todos os rituais, né, que deveriam acontecer dentro de um restaurante todos os dias, todas as semanas, todos os meses, dependendo de cada ritual, né, a gente fala de ritual de controle, ritual de reunião, ritual de checklist, né, ritual de abertura e fechamento, ritual de treinamento. Sem dúvida. Né, assegurar que é simplesmente isso, né? Assegurar que os rituais são cumpridos todos os dias como deveria ser, né? É simplesmente walk or talk, né? Você falou que ia fazer, faz. Assegura que vai rolar. É isso. Né? Talvez esse seja o grande sistema, né? Mas eu acho que uma coisa importante é que a equipe se ressente muito por essa falta de olhar. Então, a equipe faz muita coisa invisível aos nossos olhos, né? Então, ela está lá trabalhando e você está fazendo reunião, você está externo, você está atendendo cliente, você está desenvolvendo fornecedores, você está fazendo, né, imersão, você está por aí, né? Você não é obrigado também a ficar lá o dia inteiro olhando cada movimento e tal. E a partir do momento que você consegue mostrar para a equipe que, olha, eu estou aqui ou não estou aqui, eu estou acompanhando a sua performance, eu estou te olhando individualmente, a pessoa ela fica fidelizada para sempre e esse prazer de servir vira, sem dúvida, uma grande paixão. O que a equipe se ressente, muitas vezes isso gera um turnover por R$50 a mais que alguém ofereceu para ele, porque você não está enxergando ele integralmente. Então, esses processos, né? E aí a tua disciplina gera isso para a sua equipe. E nem toda equipe é para ficar para sempre, né, Polite? Eu acho que tem outra coisa também. E a gente fala, ai, meu funcionário tem turnover, não sei o quê. Gente, que bom, porque a gente está ajudando a colocar a gente cada vez melhor nesse mercado. E muitas vezes o nosso negócio, eu não consigo pagar o triplo do que ele ganha. Sim. Não tem jeito. Mas ele está tão preparado, ele está tão bom, que ele talvez não vai ganhar o triplo, mas vai ganhar o dobro, vai ganhar 1,5 vezes. E, poxa, a gente tem que aplaudir, ficar muito feliz por isso e entender que o nosso sistema de gestão está levando as pessoas ao sucesso na vida dela. Então, também pode ser uma coisa que eu vou dizer, olha, muitas pessoas que trabalharam aqui, hoje, são diretores, são gerentes, são coordenadores, enfim, tem outras posições. Então, a gente também tem que ter um pouco essa mentalidade do sucesso da empresa e do sucesso do funcionário. Sim, qual a alternativa, né? A alternativa, então, legal, então não vou treinar, porque se eu treinar a pessoa vai ficar boa, se ela ficar boa ela vai sair, vai ganhar mais lá fora, bom, beleza. Mas se as empresas que têm realmente sucesso, que a gente nota, são aquelas que têm essa disciplina, né, de treinamento, de formação de mão de obra o tempo todo. O que acontece? Alguns vão sair, mas outros estão chegando. A roda está girando. E aquele que ficou está formado, né, Polite? Isso que a gente precisa lembrar, porque se esse cara está tão bom e ele participou desse movimento... E se ele está tão bom, ele vai ter sido professor daquele que está chegando. É isso aí. Aí aquele que está chegando vai ser professor daquele que chegou depois. E a roda gira. E o cara que está lá em cima, ou você vai ter uma oportunidade para ele, ou ele vai buscar uma oportunidade fora. E é a vida que segue, né? Muitas vezes a gente quer muito que o chefe de cozinha vá segurar toda a equipe. Ninguém segura mais ninguém, né? O fato é esse, especialmente nas gerações mais jovens. Então, o que a gente precisa é que cada um esteja muito feliz de estar ali com a gente. Acho que esse é, sem dúvida, a geração mais jovem, ela é menos resiliente, eu acho. Exato. Ela qualquer coisa que aconteça, ela fala assim, tem uma coisa melhor para mim. Não gostei disso, vou para outro lugar. Tem várias oportunidades no mercado, isso não é para mim. Antigamente, não. A pessoa ficava, né, um pouco mais. Tinha um pouco mais de resiliência, de passar por desafios, por dificuldades, mas acaba ficando. Isso acontece hoje em dia? E como que as pessoas
reagem? Como que o gestor pode lidar com essa... Existe uma maneira, sei que está circulando bastante por aí, de lidar com a geração que está entrando no mercado de trabalho agora com 18 anos, com 19 anos, ou é a mesma coisa que a gente está falando, colocar o cara num programa de treinamento, dar uma perspectiva, não é só sobre dinheiro, como você acabou de falar, é sobre ter um olhar para cada uma das pessoas, é fazer ele evoluir naquela tarefa dele, é tudo que a gente falou ou tem algum hack para lidar com a geração que está chegando no mercado de trabalho? Vamos lá. Então, assim, só para a gente finalizar, fechar o parênteses do tema pessoas, que depois eu quero entrar num tema de inovação com você, que eu sei que você está muito ligada nisso. Super. Olha, o ser humano, por si só, ele quer sempre aprender, né? Então, acho que quem monta equipe só com jovens ou só com pessoas sêniores, e aí, né, mais velhas de idade, aí talvez, tá errado. Então, idealmente, o caminho bom para as coisas darem mais certo... Fazer um mix. Né? Então, pessoas com mais experiência, pessoas mais jovens. A partir do momento que eu entendo, eu tenho mais idade, mas eu entendo que eu posso aprender com esse jovem, e o jovem idem comigo, você já começa a criar um ambiente super interessante. Depois, acho que um outro ponto é as pessoas se conectarem com o propósito da sua empresa. Também, hoje em dia, vender comida ruim, vender serviço ruim, desconecta as pessoas. E aí, essa falta de resiliência que a gente está traduzindo aqui, ele é menos tolerante a uma pressão, ele é menos... Não, ele é menos tolerante ao quanto aquilo é oco para ele, ele fala, puxa vida, isso aqui não faz sentido. Assim, isso não faz muito sentido e mais do que isso, o cliente ainda foi mal criado comigo, foi grosseiro comigo, eu não preciso disso na minha vida, eu vou para o próximo. Claro que também tem uma perspectiva de crescimento muito mais rápido, eu acho que isso a gente também precisa entender, porque também é uma geração que aprende as coisas muito mais rápido, é muito mais aberta à tecnologia. Tem sede de crescimento. Exato, tem sede de crescimento. Então, antes a gente falava assim, olha, se você entrar aqui como comim, em 8 anos você vai ser um maître. Hoje você fala isso para a pessoa com 8 anos. Com 8 anos eu já morei em 12 países, fiz não sei o quê, taraná. Então, a gente também precisa entender e encurtar um pouco mais essa nossa... Não dá para reclamar e condenar. Isso. Né? Porque também a pessoa é impactada nas redes sociais, enfim, é impactada de todas as maneiras hoje em dia, por tantas oportunidades, por tantas coisas que ele olha e fala, ele tem muito mais informação. Exato. Né? Então, a pessoa fica realmente falando, né? Eu entendo até essa geração chegando com pouca resiliência, porque o cara fala, tem tantas oportunidades por aí, por que eu tenho que ficar numa empresa que eu não acredito, ou que não tenha propósito, ou que eu não acredito no produto, ou que ninguém está olhando para mim, ou que ninguém deu bola quando eu entrei na empresa, me deixou largado lá sozinho na cafeteria, eu tive que almoçar sozinho. Exato. Né? E qual é o protagonismo que ele vai ter, né? Então, assim, se eu entendo, eu entrei numa cafeteria, eu sou atendente, mas eu não sou um atendente, né? Eu aprendo sobre o café, eu aprendo sobre as comidas, as refeições, né? Os salgados, os doces, seja lá o que esteja vendido ali. Eu percebo uau, e quando eu mostro isso para o cliente... Então, assim, acho que tem... sem dúvida, existem novas características, mas a gente precisa entender que é uma diferença de linha do tempo. Onde enfim, eu tenho 46 anos, vou fazer 47 segunda-feira, Politi. Eu participei dessa geração de que tinha que valorizar muito o trabalho. Você tem que valorizar esse trabalho é muito importante, mais até do que a minha vida. E de fato, hoje as pessoas mais jovens, elas olham assim, não, valorizo a minha vida e o trabalho é um meio para viver, não é viver para o trabalho. E acho que isso também é uma coisa que a gente precisa entender no food service. A gente tem essa coisa do... e você fala muito isso, né? Eu acho que isso é muito bacana, tipo, de você ser escravo do seu negócio. Se você não é um escravo do seu negócio, seu funcionário também não quer ser um escravo do seu negócio. Ele quer trabalhar dentro do turno dele, ele quer ter uma agenda estruturada, ele quer ir na academia, enfim, ele quer ter a vida dele. Então, é muito importante que a gente também aprenda que o timing é diferente. Eu acho que é uma questão de ajuste de linguagem e não uma questão de, essa geração não serve. É uma geração que, poxa, a gente tem, enfim, só fazer um fechamento aqui. Nessa viagem, algumas redes que são fast casual, que é aquela loja onde você pede no totem e espera o produto, como se fosse um fast food, mas com um produto mais sofisticado, com mais qualidade e tal. Hoje em dia, algumas te dão uma bandeirinha e você senta na mesa. E a pessoa que leva esse produto para você. Isso deu o direito dessas redes pedirem uma gorjeta. E aí, isso aumenta o salário dessas pessoas. Eu fui numa rede que chama Periperi,
peri-peri, que é aquela de frango, né? O Nandos, né? Enfim, o produto forte deles lá é o peri-peri, o franguinho pequenininho. O rapaz foi na mesa 2 vezes. Oi, tudo bem? E aí? De onde vocês são? Ah, que bacana. Então, vocês são brasileiros? Ah, vou trazer um molho muito especial. Os brasileiros adoram esse molho. Eu falei, nossa, que menino educado, né? Que bacana isso. Porque você não espera esse tipo de atendimento. E depois, quando ele viu que a gente estava encerrando, olha, eu vi que vocês não pediram sobremesa, mas se vocês quiserem pedir, eu trago o totem até aqui e vocês fazem um pedido aqui. Então, é um outro jeito de se conectar. E aí, para ele, provavelmente, ele quer muito, né, crescer com muita velocidade. Eu acho que é esse ajuste, assim, é o people e o tech juntos. É muito bom. Nos Estados Unidos, você deve ter se deparado com essa questão de inovação em tecnologia. Mas calma, antes de falar de tecnologia, tendência e inovação, que é uma das suas especialidades, eu queria lembrar a galera que está nos assistindo aqui que nós temos o Food Circle. Agora, a gente já falou algumas vezes sobre o Food Circle, vai ser uma imersão agora em outubro, né, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, 3 dias de imersão, onde a gente vai focar todos esses assuntos que eu estou discutindo com a Cris, mas especificamente sobre pessoas, sobre os rituais que tem que acontecer num estabelecimento, sobre os processos, como que a gente monta uma cadeia de valor, como a gente monta os processos todos que tem que acontecer, uma bacia de processos que tem que acontecer todos os dias na sua operação, como que a gente faz uma tabela e analisa uma tabela de indicadores que o restaurante tem que ter e tem que ser acompanhado diariamente, semanalmente, que decisões que a gente toma em cima dos indicadores que a gente computa, como que a gente traz uma visão, uma cultura, como que a gente implementa uma cultura e traz uma visão de cenário, de metas para a operação, como que a gente desenha isso e traz para dentro da operação. A gente vai discutir, Cris, um monte de coisa interessante. E a Cris é uma das nossas palestrantes nesse evento. E ainda tem alguns poucos ingressos. Então, se você estiver interessado, fica ligado. Clica em algum lugar aqui se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Spotify, não sei onde você está assistindo, mas clique em algum lugar aqui que você chega lá e vai passar 3 dias comigo, com a minha equipe, com os meus mentorados e com a galera toda, donos de restaurante super qualificados, todo mundo. A única coisa que tem que acontecer para você participar é você faturar acima de R$100 mil. Você tem que ter esse nível mínimo de faturamento. Por mês ou por ano? Por mês, para participar do Food Circle. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cris, vamos fechar, então, esse parênteses de olhar para dentro da operação, que a gente falou sobre nutrição, operação, gestão, pessoas. Vamos partir agora para o mercado. Eu queria explorar um pouco, cutucar o seu cérebro, pick your brains, né? Não sei se a palavra é cutucar o cérebro. Muito bom, adorei. Eu queria te cutucar um pouco o seu cérebro com relação ao mercado, tanto do ponto de vista da demanda quanto da oferta. Perfeito. Da oferta, oferta de restaurante. O que tem? Quais são as tendências? Quem que está voando, que você vê assim, em termos de tendência, em termos de tecnologia, em termos de coisas novas que você tem visto? Quais as empresas estão realmente fora da curva nisso? Aí a gente pode até falar das grandes empresas também, porque os pequenos têm um pouco mais de dificuldade dessa inovação disruptiva, digamos assim. Isso está mais, acho que está mais presente nas grandes empresas. O que você vê como disrupção? Se é que existe disrupção no mundo da gastronomia. Eu às vezes, eu fico achando que, sei lá, eu estou nesse ramo há 35 anos. E, às vezes, as coisas que eu ensino para os meus alunos, para os meus mentorados, são coisas que eu comecei o básico, né? Há 35 anos, que é o básico. Cara, vamos fazer o CMV? Vamos. Estoque inicial, mais compra, menos estoque final. Vamos fazer uma ficha técnica? Vamos fazer uma ficha técnica. Vamos fazer uma precificação? Vamos. Olha o preço do mercado, olha o mix de produto, olha a ficha técnica e dá um preço. São coisas que eu executava há 35 anos atrás. E que é o básico que funciona, e quando o cara executa, ele tem um resultado tremendo. Funciona até hoje, né? Mas eu sei que você está andando por aí. Eu vejo você participando de todos os anos, viajando para os Estados Unidos um monte de vezes por ano, que lá que estão as grandes inovações, né? Na Europa tem muita inovação com relação à comida, mas em relação a sistemas, inovações, tendências, verdade. Os Estados Unidos estão muito na frente, a gente sabe disso. Então, me dá uma perspectiva primeiro de oferta, né? Do ponto de vista de oferta de restaurantes.
E depois, se a gente tiver tempo, a gente fala também um pouco sobre como que o consumidor, a demanda, como que o consumidor está mudando. De que maneira o consumidor está mudando para que esse cara que esteja nos assistindo, ele fala assim, putz, eu estou vendo para onde o consumidor está indo, eu quero ir junto, eu quero estar lá. Muito bom, muito bom. Mas primeiro da oferta. Vamos lá, vou falar de oferta. Eu acho que tem uma questão aí bastante importante hoje, que é o entendimento das pessoas sobre os ingredientes, né? Então, especificamente aqui no Brasil, os últimos, acho que 23 anos, mais ou menos assim, a gente sofisticou muito o nosso paladar, né? O consumidor, eu digo de uma forma geral. Porque até antes disso, a gente consumia o que tinha aqui no Brasil, ponto, né? Em 2000, a gente teve ali um marco de abertura e a gente percebe uma internacionalização gastronômica, né? Do paladar das pessoas. Além disso, hoje, nesse momento, nós temos esses movimentos imigratórios, né? Alguns por querer e outros sem querer, né? Então, os movimentos de pessoas da Ásia que estão aqui no Brasil, os movimentos ligados às pessoas que são desabrigadas ou, enfim, que saem dos seus países por questões de guerra, né? Sírios, enfim, as pessoas do continente africano de uma maneira geral. Então, o mundo está mais conectado. Exatamente. A gente tem um fervor, né, com relação a isso. Mas, acho que assim, no centro disso tudo, a gente tem dois grandes direcionadores. A gente tem o movimento de uma comida boa, de qualidade, e eu vou dizer saudável, não no sentido dela ter restrições de calorias, mas saudável no sentido dela ser fresca, gostosa, né? Aquela comida que, independente da sua raça, da sua cor, ela vai te trazer coisas boas. E a gente tem um movimento das coisas que são indulgentes, do tipo, puxa, eu mereço, né, exagerar na sobremesa, eu mereço, sei lá, esse hambúrguer de 3 andares, né? A famosa, né, indulgência aí. Ou seja, são duas tendências antagônicas. Exatamente, exatamente. Mas aí eu vou trazer um pouquinho do consumidor só para a gente, enfim, contextualizar. Porque, assim, a gente faz os cardápios porque alguém quer comer isso. Então, a gente faz os cardápios pensando nas pessoas, né? Então, em algum momento no passado, nós éramos pessoas mais regulares. Então, de segunda a sexta, eu tinha uma rotina, só comia pizza na minha casa de sexta-feira à noite, no sábado a gente fazia um churrasco, enfim, as pessoas eram mais regulares na sua vida. E hoje não é assim, as nossas jornadas são muito mais irregulares. E aí isso cria oportunidade para você ter um restaurante que você pode tomar café da manhã nele o dia todo, a hora que você quiser. Não, mas são 4 da tarde, não interessa. Você quer tomar café da manhã 4 da tarde, você toma, né? O brunch all day, né? O café da manhã o dia todo. E aí, o que a gente percebe, assim, claro, as grandes redes, por pesquisa, por acesso à informação, elas puxam algumas questões. As grandes redes de fast food, especificamente, né? Vou tentar estratificar aqui, tá? As grandes redes de fast food, elas têm uma missão ou uma conexão e uma possibilidade de trabalhar preço de uma forma bastante agressiva. Então, e eles têm os movimentos, né? A gente tem um movimento de saudáveis, e aí, por exemplo, agora a minha carne é sem antibiótico, agora o meu pão é sem conservante, enfim, tem esses movimentos, que aí isso responde à necessidade do mais qualidade, né? Mais saudabilidade aqui. E eu tenho do outro lado, olha, o meu cliente, ele quer o máximo pelo menor preço. Então, eu invisto na indulgência a um preço relativamente acessível. Então, eu nem citaria nenhuma das redes, porque isso é comum a praticamente todas, né? Você vai falar de Burger King, você vai falar de McDonald's, enfim, de girafas, Habib's, todos esses seguem um pouco esse caminho. Aí nós temos algumas marcas que se focaram na celebração, né? Tipo, comer é uma celebração. O Outback tem muito forte isso, né? E outras redes têm buscado se aproximar disso. Tem a Johnny Rockets também, onde o parabéns, né? Aquele momento de celebração é muito verdadeiro. E aí, saindo isso é muito de restaurante temático também, né? Isso, exato. Tem os restaurantes temáticos. Onde a pessoa vai celebrar realmente aniversário. Tudo, e é sempre uma oportunidade de aumento de preço médio, né? Porque tem sobremesa, a pessoa tem grupo grande. Exatamente. Você vai com a sua família, você não quer oferecer a restrição para sua família, você quer oferecer a abundância. Ó, que o papai e a mamãe podem patrocinar meu filho para você nesse dia de aniversário, nessa sua festa.
festa. Então, isso é muito, muito bacana. E aí a gente tem, na verdade, eu acho que um grande pool de restaurantes, que aí são os restaurantes de chefes, normalmente, onde o chefe ele procura se conectar muito, muito, muito pelo máximo primor da gastronomia, né? Então, eu procuro, olha, isso aqui é feito, tem até, né? Você não vai num restaurante sem saber, ó, isso aqui é uma farofa feita com um peixe da Amazônia, com uma farinha de mandioca de tal região, de tal... Tem um storytelling de cada ingrediente, de cada... Isso traz uma força também muito grande de decisão para as pessoas. E tem todo mundo hoje, eu acho que aí, espero que esteja todo mundo de fato, pensando muito na experiência do cliente. Tem uma marca ela é um pouco confeitaria, ela é um pouco escola de gastronomia, que chama Chocolatria. Quem não conhece, recomendo o @ ali das meninas. A chefe é asiática, ela tem um estilo de confeitaria um pouco menos doce. Esse é um movimento muito importante que está acontecendo no mercado brasileiro, inclusive, de surgirem confeitarias que têm o apelo da indulgência, que é visual. A Wyckoff está trazendo isso, né? A Wyckoff, inclusive, subverte, né? É cor-de-rosa, mas é salgado, né? Que você pensaria que era morango. Então, a gente tem as questões coreanas, né? A confeitaria coreana chegando, a confeitaria japonesa também chegando, com um pouco menos de dulçor, mas muito apelo de qualidade, de apresentação e tudo mais. Então, fazendo assim, acho que um panorama geral, Politi, a gente tem hoje soluções para os vários momentos da sua jornada. E aí, assim, eu tenho soluções, por exemplo, você está num dia muito saudável, esportivo, não sei o quê. Eu tenho as casas de açaí, que são especializadas, né, nesse setor. E aí é engraçado porque, assim, a gente vive um momento muito forte de falar sobre veganismo, né? E as pessoas querem ser veganas, as pessoas elas querem ter opções veganas, mas de fato o que a gente tem percebido é que esse é um comportamento complementar ao dia a dia das pessoas. Claro que tem as pessoas que assumiram o veganismo para sua jornada de alimentação, mas tem muita gente flexitariana. Então, segunda-feira para mim é sem carne, por exemplo, porque em geral aos finais de semana eu exagero um pouco mais. Segunda-feira eu retomo a minha rotina de treinos e tal, e aí eu começo segunda-feira quase que um detox para mim. E aí eu quero um processo ali sem carne. E aí a gente começa a ver que todo tipo de oferta, ela precisa ser encaixada no nosso modelo de negócios. Então, eu preciso ter uma sobremesa que seja uma sobremesa regular, ou seja, para aquela pessoa que faz questão de fechar com um docinho, eu tenho que ter um negócio uau, que é aquele dia que você quer, sei lá, churros com doce de leite, com sorvete de creme, com calda, que você fala, uau, que negócio incrível. Eu preciso ter uma refeição que seja vegana para você que é vegano e está com o meu grupo falar, não vamos em outro restaurante porque aqui não tem nada para mim. Então, de fato, a gente modular a nossa oferta de uma forma mais democrática. E acho que isso está bastante bem entendido e profissionalizado pelas grandes redes. E eu acho que essa, sem dúvida, é uma discussão super importante para a gente trazer para quem é dono de negócio independente. Mas é complicado, né? O cara, eu penso no dono de restaurante que tem que adequar a sua operação a essas tendências, né? Então, você falou eu adorei a palavra dulçor, faz tempo que eu não escutava. Bem antiguinha, né? Né? Você tem que adequar a confeitaria às novas necessidades do paladar das pessoas, não só do paladar, mas como da saudabilidade das pessoas. Você tem que adaptar o seu cardápio a uma coisa mais diversa, né? Incorporar soluções veganas, vegetarianas, como que você usou? Flexitarianos. Né? Flexitariano, mas o cara, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar do seu CMV, ele tem que cuidar dos seus processos, ele tem que cuidar das suas fichas técnicas, ele tem que estar... isso encarece a operação, né, de uma certa maneira. A pessoa cumprir com essas exigências da demanda. A gente falou da demanda, você ainda não falou da oferta, tá? Tá Do bom, que tá bom. Vamos lá. Mas o operador ele tem que se adequar às demandas novas que estão surgindo. Isso incorre em custos, né, muitas vezes. E no momento que o cara já está com os custos na tampa, né? Porque o CMV alto, mão de obra alto, esse é um desafio grande, né, da pessoa. E outra, a criatividade também.
Porque muitas vezes o cara não tem, né, um restaurante independente, ele não tem um chefe de cozinha criativo, ele não, nem paga o salário para um chefe de cozinha que seja muito criativo. Muitas vezes eu até, nas minhas mentorias, eu não recomendo até que o cara tenha um chefe de cozinha... Não faz sentido pro custo, né? Para um restaurante independente. Pô, contrata uma consultoria, né, que vai ser pontual, que vai te ajudar com o cardápio, vai te deixar o negócio todo organizado, e um gerente de cozinha bom que vai assegurar que aqueles processos sejam seguidos, que aquela ficha técnica vai ser seguida, que aquela ficha de finalização do produto vai ser seguida. Não precisa, de repente, ter... Aliás, porque se você tem um chefe de cozinha, primeiro, você vai pagar caro, e segundo, talvez ele não vai dar conta dessa necessidade que tem hoje em dia, dessa transformação, dessa adequação. Então, eu imagino que o cara fica com a cabeça, né, assim, pensando, putz, eu tenho que me adequar, mas eu não posso incorrer nesse custo, mas a minha mão de obra não é qualificada para isso, não tenho esses recursos aqui dentro de casa, vou ter que contratar uma consultoria, mas ao mesmo tempo eu estou sem grana. Cara, é uma equação... Né, na cabeça da pessoa que tem que ser muito bem calculada, né? Super. Mas, Politi, acho que um primeiro ponto é a gente pensar onde a gente precisa ou a gente gostaria de chegar. Então, a partir do momento que eu conheço essas demandas que estão acontecendo, porque, assim, quando a gente não se conecta com a demanda, a nossa oferta ela já fica inapropriada. E aí, aos poucos, não vai ser amanhã, mas aos poucos ela vai se deteriorando e aquele consumidor vai se afastando de mim. É o que você falou, né? O cara está com o cardápio há 30 anos lá e não sabe por que a demanda está caindo. E aí o cliente ele vai se afastando de mim e aí não tem treinamento simpático, não tem não sei o que não faça, porque ele não quer mais consumir aquilo. A volatilidade do desejo do consumidor é muito alta. Hoje o que você quer? Não, hoje eu quero aquele negócio novo que abriu ali, aquele conceito diferente, enfim. Então, eu acho que a gente precisa entender que todo negócio ele tem uma espinha dorsal, né? Então, eu vou sugerir aqui, sei lá, eu sou um restaurante de comida brasileira. Perfeito, sou um restaurante de comida brasileira. Quais são os pilares desse meu restaurante? Os meus pratos principais são pilares. Perfeito, isso eu vou fazer dentro de casa, vou fazer bem, vou arrasar, vou entregar muito e tudo mais. Bacana. Eu estou entendendo que existe uma demanda nova de sobremesas. Como é que eu faço isso? Vou contratar confeiteiro? Vou obrigar a minha equipe a aprender tudo isso muito rápido? Não. A equipe pode ir até aprendendo aos poucos, mas, idealmente, assim, hoje no mercado, o que aconteceu, inclusive, estava começando antes da pandemia, e acho que na pandemia isso se expandiu muito, foram as centrais de produção e também um olhar da indústria mais fortemente para o food service. Então, hoje, se você convidar os seus fornecedores e falar, olha, estou programando aqui uma mudança do meu cardápio para daqui 3 meses. Eu queria saber as inovações que vocês têm. Então, assim, eu tenho, sei lá, eu estou falando de indulgência, eu chamo o cara da batata frita e falo para ele lá, o fulano da batata, eu compro de você sempre. O que eu posso fazer de novidade? Ele vai falar, olha, vou trazer aqui as ideias que o meu marketing tem. E hoje as indústrias estão se preparando cada vez mais para fazer esse atendimento. Exato. E muitas vezes não é presencial, não vai mandar um chefe e tudo mais, dependendo da nossa localização. Ou seja, usa os recursos que você já tem, né? Mas você tem vídeo, você tem foto, ele tem book, então ele vai te mostrar assim, olha, as tendências são, o cara quer comer cheddar, o cara quer comer bacon, o cara quer comer a sua batata de um jeito diferente. Então não é mais, olha, segue aqui a porção de batata para você. Não, segue uma torre de batata. Às vezes, simplesmente, Politi, mudar o utensílio. E isso, né, a gente vai falar lá no dia da nossa apresentação no evento, sobre as ofertas por tempo limitado, né? Então, eu consigo trazer a inovação de uma forma teste. Olha, eu vou trazer isso aqui, aí eu vou comunicar nas minhas mídias, o garçom, a equipe vai estar treinado, atendimento, tá na cozinha, né? A comunicação que tiver que acontecer no cardápio, enfim, QR Code e tudo mais. Isso tudo precisa estar integrado, mas é por tempo limitado. Eu vou trazer aqui para vocês um hambúrguer vegano, enfim, vegetariano, qualquer que seja, por tempo limitado. Puxa, explodiu. Explodiu, a gente sabe que toda vez que a gente chama a atenção do consumidor, aquela explosão, a gente precisa contar que depois de um tempo aquilo vira 50% do que aconteceu naquele período. Aquele 50% faz sentido para eu internalizar essa oferta? Opa, chamou minha atenção aqui esse número. Aí eu levo e transformo isso. Então, assim, essa base de cardápio que eu tenho... Desculpa, pode falar. Não, é que nem você fazer um cardápio sazonal, exato, né, que funciona primavera, verão, outono, inverno, sei lá, e aí você incorpora no cardápio
cardápio principal as coisas que funcionaram bem. Exato. É teste que você faz, né? Exato. E tem coisas que, assim, puxa, tem tendências que você não consegue prever. Tem tendência que acontece na rua hoje em dia. Por exemplo, lá no centro de São Paulo tem uns food trucks de arepa. Que é arepa? Ah, comida da Venezuela, comida da Bolívia, não sei o quê, comida peruana. Vai lá ver como é que é. Ah, não, eu não sei fazer isso. Então tá bom, não faz sentido eu colocar dessa forma. Não, mas tá ok, mas eu já tenho aqui no meu cardápio de café da manhã, sei lá, é uma tapioca e que as pessoas gostam daquele recheio daquela arepa. O que é aquele recheio? Ah, é uma carne, tem muito pimentão, tem não sei o quê. As pessoas estão preparadas para aquele sabor. Se eu coloco esse sabor, sei lá, sabor andino no meu cardápio, a chance de agradar as pessoas, mesmo não sendo uma arepa, é muito grande, porque as pessoas estão experimentando isso por aí. Então, é isso, assim, é olhar inovação e, assim, dono de restaurante que não come fora, que aí tá preso, né? Que não segue a concorrência. É que o cara, muitas vezes, ele acha que ele não pode comer fora, porque, primeiro, não dá tempo, depois ele acha que vai estar sendo espião e que o cara vai descobrir que ele é espião. O dono de restaurante tem que realmente circular por aí, né? Total. E tem que ir com caderninho também. E tem que ir com caderninho, e tem que filmar. E tem que, eu sempre falo isso, pô, você tem um parmegiana no seu restaurante. Então, pô, o seu parmegiana é o melhor restaurante, é o melhor parmegiana da cidade? Não sabemos, né? Então, provavelmente não. Provavelmente deve ter alguém que faça um parmegiana melhor que o seu. Onde está esse cara? Quem são os melhores reputados no parmegiana? Olha no Instagram, vê o que está acontecendo, vai lá no restaurante do cara, destrincha o parmegiana dele. Não é possível que você não consiga fazer com que o seu seja igual ao melhor da cidade. Leva o seu chefe de cozinha, leva um consultor de cozinha. Fala, vamos destrinchar esse parmegiana desse cara e ver como é que ele fez e fazer igual. O pessoal fala roubar como um artista, né? Você não tá... Muito bom. As montadoras de carro fazem isso, né? Elas compram o carro do concorrente, desmontam tudo e falam, olha, ele tá usando esse parafuso aqui, vai ficar muito mais econômico para mim, ou vai dar mais performance para o carro se eu trocar aqui esse equipamento digital, né? E trazem essa tecnologia. Acho que essa cultura política é muito, muito, muito valiosa. E eu acho que a gente só consegue isso quando a gente se aglutina, né? Então, esses encontros que você faz, enfim, os eventos que a gente participa, tem muito, muito esse desejo de fazer as pessoas vibrarem sobre o mesmo pensamento e as pessoas terminarem, vai lá no meu restaurante. Aí você come e você fala assim, mas o meu é melhor. Que bom, então segue com o seu ou segue aprimorando o seu, mas a minha proposta de preço é diferente da sua, o meu cliente pode, né, ter um perfil diferente do seu e aí as coisas precisam fazer sentido. Acho que essa mentalidade inovadora, e aí é isso, assim, a partir do momento que eu tenho uma estrutura e aí, enfim, você já trouxe aí, tem os cardápios sazonais, mas eu preciso ficar ligado no que está acontecendo no mundo, né? Às vezes tem o desafio do TikTok, né? A pessoa tem que fazer uma coisa no TikTok essa semana, tem que acontecer. O cardápio do filme da Barbie tem que acontecer, né? Você sabe que a gente tem um grupo de mentoria, né, com um monte de donos de restaurante. Tem gente que fatura 5 milhões por mês. Tem gente que, enfim, é um grupo bem diversificado. Né, com todos os... Tem restaurante italiano, rodízio, à la carte, enfim, todos os tipos de negócio. Mas o que mais... me orgulha nesse grupo, inclusive se você quiser, está escutando aqui, quiser participar, de novo, se você fatura acima de R$100 mil por mês, que é uma linha de corte que a gente faz, sem dúvida, né? Para ter pessoas que estão já num certo grau de maturidade, digamos assim, no negócio. E quiser fazer parte desse grupo, o que eu estava te falando, o que eu estava pensando quando você estava falando, Cris, é que o que acontece nesse grupo é justamente isso. Como as pessoas estão lá interagindo o tempo todo no grupo, nas reuniões que a gente faz junto comigo, nos eventos que a gente faz, eles estão o tempo todo buscando soluções dentro do grupo, interagindo com o grupo. Falando assim, putz, o que eu estou fazendo? Olha aqui, os caras compartilham o documento. Estou fazendo isso em termos de pessoa de contratação. Olha a descrição de cargo que eu fiz para o meu chefe de cozinha. Olha que ação que eu fiz promocional para comemorar os 25 anos do meu restaurante. Olha que ação que eu fiz no delivery agora que está funcionando bem. Por que você não replica no seu negócio? As pessoas começam a compartilhar com vontade, sem medo. Melhores práticas. Melhores práticas, mas sem medo de ser feliz, porque é um grupo fechado. É um grupo de confiança. Então as pessoas têm... Não é uma coisa que você faz normalmente, que o dono de restaurante faz normalmente. Ele
não sai por aí, como você falou, né? Ele não vai visitar outros restaurantes, porque ele não tem essa prática muitas vezes. E se ele vai, ele também não vai perguntar pro dono do outro restaurante que ele foi visitar, né? Tudo que você está fazendo de legal. Quando você fatura, me conta aí como é que estão as coisas. Compartilha comigo, eu quero saber suas melhores práticas, mas no detalhe, ó, você me manda o documento depois que a gente conversar, tá? E isso rola no grupo de mentoria. É sensacional. Eu adoro coordenar esse grupo, e se você quiser fazer parte, estiver aí nos escutando, quiser fazer parte desse grupo, venha, tá? Muito Clica bom. de novo aqui em algum lugar que você vai direto para preencher um formulário e a gente vai validar, porque é um grupo que a gente que a gente aceita, que a gente estuda quem é a pessoa, preenche um formulário e aí a gente aceita ou não. Muito bom, muito bom. Cris, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, quais são as referências que você tem de pessoas fora do Brasil ou dentro do Brasil que você admira, que você convive, que você tem ciência, ou mesmo que você não tenha intimidade, mas que você recomenda que a nossa audiência siga, se depare com o conteúdo dessas pessoas? Dá algumas referências do mercado de gastronomia que você... Tá bom. Bom, vou começar com vou fazer uma mescla entre mulheres e homens que são muito legais. Acho que a Morena Leite, né, que é do restaurante Capim Santo. Essa semana ele fez um eventaço de 25 anos de Capim Santo e 40 anos dela, se não me engano. Um escândalo de inteligência que esse movimento que ela criou, que poderia ser um restaurante super nichado, né, de altíssima gastronomia brasileira. Isso tem reverberado em diferentes modelos de negócios, seja na área de eventos, seja em integração com espaços, né, por exemplo, o museu, enfim, a integração que ela tem de restaurante com museu. Né? Esse evento eu fui lá essa semana, foi sensacional, no Museu da Casa Brasileira. Muito, muito, muito. Que é o Capim Santo. Também. No Tomiotac também. E aí, ela criou um formato de escola que atualmente abastece outras redes, né? Então, as pessoas vão lá, participam por um programa de um programa de formação e são contratados por outras redes. Então, assim, acho a Morena uma super inspiração. O Benny Goldberg, o ano passado, ele estava num dos seus eventos ali. O Benny enfim, hoje eu acho que ele não é mais CEO diretamente, ele é um conselheiro da Laguapa, né, a marca de empanadas que ele tem em sociedade com a Paola Carrossela. E o Benny, ele é essa pessoa da disciplina. Sempre que você fala com o Benny, ele tem uma mensagem muito forte sobre, olha, a gestão, como é que ele já foi cliente nosso, né? A empresa dele, né, já foi cliente nosso ali também. E muito olhar da produtividade, de como é que a gente melhora, de como é que a gente cresce de uma maneira estruturada. Em algum momento, alguém olhou e falou assim, não, vamos colocar lá Guapa pelo Brasil inteiro. Ele falou, opa, calma aí. Não é assim, não. Tem que estruturar a produção, a gente tem que estar pronto para abastecer e tudo mais. O Benny é muito bom. É incrível, acho que ele é uma pessoa fantástica, assim, eu gosto muito, muito, muito de seguir o Benny. O Pierre Berenstein, Pierre é do Outback, né, acho que é outra referência para mim. O Pierre é um amigo pessoal, eu conheci ele na época que eu trabalhei, né, no mercado corporativo, e hoje, assim, felizmente, tudo que a gente troca, conversa, sempre ele tá ali por perto. É realmente uma pessoa de muito valor para esse setor, e ele tem genuinamente essa relação com as equipes, com as pessoas. Recentemente ele participou de um evento e eu estava na audiência e ele chegou e falou, olha, quase me atrasei porque hoje a gente estava tendo uma abertura de uma loja da Abratio e eu fiz questão de ir lá para dar as boas-vindas no primeiro dia daquelas pessoas. Então, é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Do quanto você exerce e faz acontecer. Aqui em São Paulo tem um restaurante que fica numa comunidade, né, que é o restaurante da Tianice, que é um restaurante de gastronomia para a favela, né, que, enfim, é da forma que eles se posicionam, né, mas de levar a melhor gastronomia para as comunidades. E aí eu junto a Tianice com o Rodrigo Oliveira do Mocotó, ele faz um censo da equipe dele, né? A mulher dele trabalha, né, com
o setor de pesquisa e tal, e eles resolveram estudar a equipe para entender onde você mora, enfim, qual é o índice de desenvolvimento da região que você mora, quanto você ganha aqui comparado ao se você trabalhasse nos Jardins, né, olhando lá o restaurante da Vila Medeiros, e por que esses dois caminhos se juntam. Rodrigo identificou que pelo horário, pela região onde as pessoas moravam e trabalhavam no restaurante dele, a pessoa ela chegava, a feira ainda não começou, mas não dá tempo de fazer a feira e voltar para casa. E quando a pessoa voltava para casa, o varejão, o sacolão, o supermercado que tivesse uma oferta de produtos frescos já tinha fechado, porque, né, enfim, os horários que as pessoas trabalhavam. E ele resolveu optar pelo CEAGESP, né, o fornecedor dele. Olha, quanto custa? E as pessoas podem fazer os pedidos e levar a sua feira ali do restaurante. Não é uma doação dele, é a pessoa que ela iria comprar. Então, você vai ter uma alimentação de mais qualidade na sua casa. Tia Anice tem oferta de produtos veganos e vegetarianos para as comunidades, porque os produtos são mais acessíveis financeiramente do que os produtos à base de proteína animal, e isso torna para as pessoas tanto a vida mais saudável, quanto a oportunidade de comer uma comida diferente e muito gostosa. Eles fazem delivery lá na comunidade, no extremo sul de São Paulo. Então, acho que, para mim, enfim, tentando ser resumida aqui, são algumas das referências. E aí você vê que é uma combinação de pessoas que têm perfis muito diferentes e por isso que tem essa riqueza tão grande, né? Muito bom. Ô, Cris, como que as pessoas te acham, então, nas redes? Como que a pessoa entra em contato com você? Obrigada. Bom, nós temos o @corporativo, né? @Gouveia Food Service. Nós estamos assim no LinkedIn, nós estamos assim no Instagram. Tem equipe que responde sempre no mesmo dia, pode chamar lá. Tem o meu pessoal, que você me marcou ali, é Cris Souza _Libra com 2 Bs. Enfim, esse é o meu Instagram pessoal, e aí ele fica fechado, mas normalmente quando eu vejo que as pessoas são do setor de gastronomia, eu recebo todo mundo, e eu posto muita coisa de trabalho, mas enfim, acho que é uma rede pessoal, ela fica ali fechada, e eu gosto de fazer esse filtro de quem faz parte ali da minha comunidade. É isso, queria dizer para você que é um prazer imenso, assim, que fico muito, muito, muito feliz de estar aqui com você hoje. Você é uma pessoa que tem um papel super importante, eu vou ficar emocionada aqui. Na minha carreira, lá atrás, quando eu estava começando a consultoria, né, se deu uma super oportunidade para a nossa empresa, para a gente desenvolver um projeto junto, que é um projeto inspirador, muito querido no meu coração, assim, e sou muito feliz de ser sua amiga. Parabéns por tudo que você está fazendo pelo mercado de alimentação no Brasil. Está mudando vidas. Obrigado. Obrigado, Cris, pelas suas palavras. Eu te adoro também, admiro muito o trabalho que você faz. Você é uma guerreira há muitos anos, consistente, vai pro pau, faz. Cara, eu adoro acompanhar o seu trabalho. Obrigada. E te agradeço muito você participar do nosso podcast. E não esqueça, você que está em casa, a Cris vai estar no Food Circle daqui a 2 semanas. Super. No dia 20. O seu é dia 24, 25 ou 26? 25, por enquanto. 25. Não mudou. A Cris vai ser uma das nossas palestrantes. Então, fica ligado que tem ingresso ainda para o Food Circle, mas eles estão se esgotando muito rapidamente. Sugiro que você corra. Cris. Obrigada, querido. Beijo, brigadão. Beijo, gente. Tchau, tchau.